Bora nessa, gente, que é a 25ª vez que eu tento gravar essa aula, o celular cai, a internet acaba, alguém me liga. Mano, nunca tive tanta raiva de alguém me ligar, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos nessa. Bom, a gente vai falar rapidamente de indução, porque tem algumas coisinhas, essa aula vai ser bem curtinha, porque tem algumas coisinhas que a gente precisa saber da indução. Eu fiz uma revisão, meu desenho ficou horroroso, porque eu tava gravando e fiz o desenho, né? Aí, enfim, você tem uma carga negativa e uma neutra. A neutra, ó, 3 positivas, 3 negativas, certo? E essa está totalmente negativa. Ao aproximar a negativa da neutra, ela vai ser induzida. Positivos para cá, negativos para cá. E aí eu fiz o fio terra, liguei o fio terra. Como esse cara é negativo, ele quer que cargas positivas venham para cá, né? Ele quer que cargas positivas venham para cá. Carga positiva é a ausência de carga negativa, tá? Carga positiva é não ter elétrons. Então, ó, estar positivo é falta de negativos, falta de elétrons, tá bom? Ou com positivo, que foi o exemplo que eu fiz na aula passada. Se você tem um cara positivo, induziu esse cara que estava neutro, ó, 5 negativos, 5 positivos. Induziu ele, como esse é positivo, ele quer cargas negativas, então elétrons vão subir. Lembrando que elétron é sempre negativo, próton é sempre positivo. Bom, a gente vai falar. Eita, gaguejei. A gente vai falar agora dos eletroscópios. O que são eletroscópios? São formas de saber se determinado corpo está ou não está carregado. Eu não sei qual é a carga, eu não sei se é positivo ou negativo. Eu só sei que ele está carregado ou não. Tá bom? O eletroscópio serve para isso. Vamos começar pelo primeiro eletroscópio, o pêndulo elétrico. O pêndulo elétrico nada mais é do que um pêndulo, olha só o pêndulo. Isso aqui é o pêndulo elétrico. É uma bolinha que pode condutora, uma bolinha condutora sem carga. Ela está neutra, tá ok? E aí, como é que a gente sabe? Aproximando um corpo, tá bom? Isso aqui é meu corpo de prova. Eu quero saber se ele está carregado ou não. A gente sabe porque eu estou desenhado, né? Mas nem todo corpo que a gente analisa ele está carregado. Então eu quero saber se esse corpo está carregado ou não. Eu pego esse cara e aproximo ele do meu eletroscópio, do meu pêndulo. Aproximei ele. O que vai acontecer com o pêndulo? Olha só o que acontece. Primeira coisa, ele vai ficar o quê? Induzido. Eu tenho 4 negativas de um lado, 4 positivas do outro. Certo? Ficou negativo, é porque o positivo é maior, ficou ruim o desenho. Você concorda que positivo com negativo acontece o quê? Atrai. Por isso que o pêndulo sobe. Tem uma força de atração aqui, ó. A gente tá segurando esse cara, né? Tem uma força de atração, o pêndulo vai fazer. Ele sobe. Ah, então quer dizer que o pêndulo ele sobe, o pêndulo sobe. Olha só esse exemplo. Um outro exemplo agora, com negativo. Eu tenho um pêndulo aqui e coloquei uma carga negativa perto dele. Induziu, positivo para um lado, negativo para o outro. O que vai acontecer? Ele sobe, porque positivo com negativo atrai. Vai ter uma força de atração e ele vai subir. Então, o pêndulo elétrico, ele serve para dizer pra gente se o cara tem carga ou não. Se ele tiver carga, ele sobe. Se ele não tiver carga, ele vai ficar o quê? Paradinho, ele fica parado. Se eu botar um corpo neutro aqui, o que vai acontecer neutro com neutro? Nada, né, meu filho? Não acontece nada, não vai acontecer nada. Tá bom? Vamos para o próximo eletroscópio, que é o eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas é uma bolinha metálica aqui, uma bolinha condutora, uma haste condutora também, então isso aqui é metal. E aqui eu tenho duas folhas. Pode ser duas folhas de papel alumínio, em V assim, ó. Ou duas folhas de papel alumínio. Prendi aqui, ó, bem aqui. Duas folhinhas de alumínio. E esse negócio em vermelho é uma ampola de vidro. É um copinho fechado, uma jarrinha fechada. Só para não ter interferência externa. Tá bom? Só para isso. Bom, bacaninha. Como é que funciona? Eu vou pegar meu corpinho e vou colocá-lo próximo aqui. Vamos supor que esse meu corpinho ele esteja totalmente carregado positivamente. O que vai acontecer? Isso é metal, isso é metal e isso aqui é metal também. Antes do meu corpinho entrar, essas folhinhas estavam fechadas. Elas estavam assim, fechadas. Né? Eu não sei desenhar bem, mas elas estavam, sei lá, fechadas. Uma juntinha da outra. Daí o que aconteceu? Eu aproximei. Do que eu aproximei, o que acontece? Indução. Gente, toda vez que a gente aproxima, acontece indução. Como esse é positivo, as cargas negativas vêm aqui para cima. E aqui embaixo fica tudo positivo. Deu para entender? Como ficou tudo positivo, positivo com positivo repele. O que vai acontecer com as duas hastezinhas? Elas vão abrir. Então as hastezinhas estavam assim, elas abriram.
serve para isso. Esse é o eletroscópio de folhas, tá ok? E se eu, Gustavo Abreu, pegar esse eletroscópio de folhas, ó a pergunta do Ita, e fizer um fio terra? Pergunta do Ita foi isso. Não foi exatamente essa. Essa aí é uma pergunta, vamos dizer, da Unesp. Eu acho que a Unesp já cobrou. A UNB já cobrou. O que acontece? Gente, quem manda é o eletroscópio? Não, meu filho. O eletroscópio estava neutro, na boa, na dele. Quem manda é quem? O cara que está positivo. Se ele está positivo aqui, ele vai querer que elétrons desçam ou subam. Ele está atraindo carga negativa. Ele quer que elétrons subam. Elétrons vão subir. Vão subir. E aí, quando eu cortar o fio terra, o meu eletroscópio vai estar carregado negativamente. O que vai estar acontecendo com as folhas? O eletroscópio vai estar carregado negativamente. Pensa só no eletroscópio. Esse eletroscópio aqui é uma ampola de vidro. O eletroscópio vai ficar carregado negativamente. E as folhas, então, elas vão continuar abertas. Porque negativo com negativo repele, né? Elas vão continuar abertas. Essa foi a pergunta do Ita, da Unesp. O Ita fez a mesma pergunta, mas fazendo assim, ó. Se eu puser o fio terra aqui, o que acontece? Gente, o fio terra tá no mesmo corpo, né? Não importa onde você põe o fio terra não, meu filho. Não importa. Se você puser ele pra cá, pra cá, pra cá, se tá no mesmo corpo. Se eu puser o fio terra aqui, não me importa, vai acontecer a mesma coisa. É o mesmo um corpo só, entendeu? Vai acontecer a mesma coisa. Essa foi a pergunta do Ita. E muita gente se confundiu. Por quê? Porque quem manda é esse cara aqui. É ele quem manda. Ele está positivo. Se ele está positivo, elétrons vão subir. Para esse exemplo, para esse exemplo, para esse exemplo, elétrons sempre vão subir. Tá ok? Porque quem manda é o cara que está induzindo, não o induzido. Tá ok? Gente, é isso. Um beijo.